Olá amigos, olá irmãos, é para honra e glória ao Senhor que eu venho lhe apresentar o nosso estudo de número 9. O que Jesus nos ensinou sobre a ressurreição. Vamos aprender? Jesus morreu, mas ressuscitou e vive. Essa é a verdade gloriosa do cristianismo. A sepultura de Jesus está vazia. Graças à sua ressurreição, todo aquele que o aceita como Salvador, mesmo que morra, um dia será ressuscitado. Ressurreição é o termo que usamos para indicar o retorno à vida. Existem diferentes teorias sobre o que ocorre após a morte. Como veremos, todos os que dormem o sono da morte um dia ressurgirão para receber a recompensa. Mas o que Jesus nos ensinou sobre a ressurreição? Salvos e perdidos um dia ressuscitarão. Paulo afirmou essa mesma verdade, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Jesus não ensinou que existe recompensa na hora da morte, mas na hora da ressurreição. Está em Lucas 14:14. Mas quando ocorrerá a primeira ressurreição e quem ressuscitará nela? Paulo é claro e enfatiza quando será essa ressurreição. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. A primeira ressurreição ocorrerá no momento da volta de Cristo. Todos os justos mortos, desde Abel até o último justo que morreu antes do fechamento da porta da graça, ressuscitarão para a vida eterna. Mas o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Os justos que ressuscitarem se unirão aos salvos que não passarão pela morte, e todos subirão ao encontro de Jesus nas nuvens. Esse texto nos mostra mais uma vez que ninguém vai para o céu imediatamente após a morte, mas somente na volta de Jesus. Mas que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus? Paulo diz que os justos mortos ressuscitarão glorificados e os justos vivos serão transformados, ou seja, desaparecerão todos os defeitos físicos ou mentais. Todos possuirão o eterno vigor da juventude. O ser humano foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e no aspecto. O pecado desfigurou e quase apagou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurá-la. Ele nos dará um corpo de glória. Está lá em Filipenses 3:21. Mas quando ocorrerá a segunda ressurreição e quem ressuscitará nela? 1000 anos após a volta de Cristo, acontecerá a segunda ressurreição. Os ímpios de todas as eras ressuscitarão. O número deles é como a areia do mar. A Bíblia nos informa que a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá dos céus e pousará sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em dois formatos, assim, um grande vale. Irão se cumprir as palavras do profeta. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chama-se a cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, Monte Santo. Está em Zacarias 8:3. Mas o que acontecerá com os ímpios que ressuscitarem? Irmãos, Satanás enganará mais uma vez a todos os ímpios que ressuscitarem. Já os enganou, levando-os à perdição no momento final, e os enganará, levando-os a pensar que poderão tomar a cidade santa pela força. Marcharão pela superfície da terra
e sentirão a nova Jerusalém. Nesse momento, Deus executará aquilo que a Bíblia chama de sua obra estranha. Deus nunca desejou que o ser humano morresse. Ele tem um propósito de que todos se salvem, mas não podem forçar ninguém a segui-lo. Cada ser humano tem que fazer sua escolha. Quando os ímpios estiverem marchando em direção à cidade para atacá-la, Deus enviará fogo dos céus e destruirá todos. O diabo, a besta, o falso profeta e todos os perdidos serão destruídos completamente, não restando nem raiz nem ramo. Está em Malaquias 4:1. Mas o que acontecerá a este planeta após a destruição dos ímpios? O mesmo fogo que destruirá o mal purificará este planeta para ser eterna morada dos salvos. Deus fará novas todas as coisas. Tudo o que o ser humano perdeu no Éden será devolvido. O dia da vida, a árvore da vida e a vida eterna. Irmãos, façamos um resumo dos eventos futuros. Primeiro, Jesus voltará em poder e glória. Segundo, os mortos em Cristo, os justos, ressuscitarão. Terceiro, os justos vivos serão transformados. Quarto, os ímpios vivos serão mortos na volta de Jesus. Quinto, os salvos irão para o céu e reinarão com Cristo 1000 anos, enquanto Satanás permanecerá preso na terra. Sexto, após os 1000 anos, Satanás será solto e enganará a todos os ímpios que ressuscitarem, levando-os a pensar que podem atacar a cidade santa. Sétimo, quando cercarem a cidade santa, Deus enviará fogo dos céus e consumirá a todos. A terra será a morada eterna dos salvos. Irmão, conclusão. Como podemos conciliar a ideia de um Deus de amor com essa terrível destruição? Primeiramente, devemos entender que a graça divina é oferecida a todos. Está lá em João 3,16. E tudo o que precisa ser feito para a salvação do homem, Jesus fez na cruz. Está em 1 Pedro 2,24. Hoje ele apela a cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Está em Apocalipse 3,20. Jesus deixou claro que o lago de fogo não foi preparado para nós. Está lá em Mateus 25:41. Porém, todo aquele que não abandonar a vida do pecado e não aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, um dia terá o mesmo fim que o pecado e o seu originador. Amém? Irmãos, 3 perguntinhas. Você compreende que um dia todos os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida e outros para o juízo? Você aceita essa verdade em sua vida e deseja que muito em breve rever as pessoas que ama e que já morreu? Você confia inteiramente que se a morte chegar para você, Jesus te chamará da sepultura e te dará vida eterna na sua vinda? Então, irmãos, continue no caminho do Senhor. Continue glorificando a Deus, continue estudando a palavra, fique firme, porque Deus tem promessas na vida de cada um, e a melhor promessa é a salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E desde já, irmãos, eu peço aos irmãos que não esqueçam, vai lá no meu canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, curtem, porque Deus há com todos. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.